porque a corrupção dá mais dinheiro. É mais fácil você ser bandido do que você ser policial? É a pessoa que tem a capacidade para resolver, foi eleita para isso, tem recursos para isso e não resolve. Olá pessoal, bom, mas o assunto de hoje é o Brasil está doente. Aí você vai pensar que é coronavírus, Covid não sei o que e tal. Não, o Brasil ele está doente na economia. Eu vou explicar para vocês, Imagine que se o Brasil fosse um paciente e esse paciente fosse atendido por médicos. Bom, o médico, ele quando atende o paciente, né, ele faz aquela ficha, ele examina o paciente, vê qual é a doença e a partir daí ele receita um remédio. Desde a época da nossa democracia, desde que nós tivemos a nova Constituição, estão tentando curar o Brasil. Estão tentando curar o Brasil, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque não conseguem fazer um diagnóstico para que o Brasil ele tenha uma solução. O presidente do Brasil, quando o Collor deixou o governo. E o que ele fez? Ele foi um presidente que não criou polêmicas, não entrou em nada, elegeu Fernando Henrique, que fosse ali um primeiro-ministro. Armírio Fraga foi para o Banco Central. Armírio Fraga é um especulador do mercado financeiro. E aí coloca-se lá. Bom, e aí vem o real. Daquela paridade, né? Primeiro era o RV, depois como essa questão mesmo do real. A partir daí, houve um equilíbrio aparente na economia brasileira, mas o Brasil ainda estava doente. Por quê? Meses e meses, déficit. A dívida interna do Brasil é uma das maiores do mundo, é impagável. A dívida interna do Brasil tem esse problema, ela é impagável. E aí, a economia se estabilizou, mas para se estabilizar, havia a necessidade de alguém pagar. Bom, peraí, alguém tem que pagar o preço para isso estabilizar. Fernando Henrique Cardoso, presidente, colocou o real para que a gente tivesse essa estabilidade, mas o Brasil ainda estava doente. A gente estava gastando mais do que a gente arrecadava. A dívida interna crescia. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual que é o remédio que está sendo tomado para curar o Brasil. Veio Lula, que ascendeu a classe D, E, C, colocou dinheiro na mão do povo. Mas esse dinheiro, ele fazia falta em algum lugar. Porque dinheiro você não inventa. Dinheiro ele existe e tem valor. Se você tira daqui, tem que colocar em algum lugar lá, né? E aí, o Lula levou a economia fazendo de uma forma que, se o povo tivesse dinheiro para comprar, nós não teríamos problema na economia. Não deu certo. Depois veio Dilma. Dilma também foi tratar a economia como fosse uma doença, e essa doença era a falta de dinheiro. Então vamos colocar dinheiro na mão do povo. Chegou ao ponto de que o dinheiro que o Brasil tinha, ou seja, o déficit era tão grande, mas tão grande, que
começamos a ter problema. Veio problema primeiro o problema da Previdência, depois vieram outros problemas, tal. Agora, qual que é a receita para curar o Brasil? Qual que é a receita para curar um país doente que sempre achou que colocar dinheiro na mão do povo era a solução? E colocando dinheiro na mão do povo, estava resolvido. Não. Você estava combatendo os efeitos, mas ninguém combateu a causa. Quem que combateu a causa? Preste atenção, hein? Começamos a melhorar. Eu vou assim, qual que é a solução? A solução do Brasil, o remédio, são reformas. O Brasil está doente. E o remédio que tem que ser usado para que o Brasil se cure são as reformas. Porque aí você está mexendo na estrutura, você está mexendo na doença. Você não está dando um paliativo, não, muito pelo contrário. Você está colocando a economia de uma forma com que ela possa andar sozinha e o déficit não seja tão grande como está sendo. Então veio aí, primeiro no governo Temer, né, nós tivemos a reforma trabalhista. Imagina hoje se nós não tivéssemos essa reforma trabalhista, que ela ampliou as possibilidades de patrão e funcionário, patrão e terceirizado, essas coisas assim. Essa reforma que veio, essa reforma trabalhista, ela resolveu muitos problemas que eram gargalo para a economia do Brasil, para crescer. Tinha gargalos, tinha que gastar. Então a reforma, essa trabalhista, ela veio em boa hora. Hoje já não temos mais uma justiça paternalista, a gente tem uma justiça que ainda está se adaptando. Hoje a gente está tendo aí uma reforma trabalhista que, se não tivesse sido aprovada, se o Brasil tivesse que viver essa reforma hoje, a antiga, seria um grave problema. Depois fomos para a reforma da Previdência. Por quê? Se continuasse do jeito que está, a Previdência ia falir. E qual que era o remédio? Reforma da Previdência. Coisa clara. Aonde está a doença, ali se encontra a cura. Só que não é aquela cura passageira. Então, a solução para o Brasil... Eu não sou economista, não sou nada, mas eu sou jornalista e já conversei com várias pessoas e tirei minha conclusão. Hoje o Brasil está doente e o remédio que vai fazer com que o Brasil se cure chamam-se reformas. Reformas. Tivemos a trabalhista, que evoluiu bastante, tivemos da Previdência. Só que o Paulo Guedes perdeu o gás, porque nós precisamos da reforma tributária, precisamos de reforma de política, principalmente, precisamos de várias reformas, porque é assim que se combate a doença. O Paulo Guedes é um cara que entende de economia. Eu gostaria que Paulo Guedes fosse entendido, ou pelo menos ouvido, porque o que ele está fazendo é o caminho para resolver o problema do Brasil. Essas reformas vão acabar com muita mamata, e aí vai direto na corrupção, tá? Esse é meu recado, obrigado a todos. Jardim Riviera, a Aparecida, muito obrigado. Se o pessoal gostou, dá um joinha aí. E amanhã a gente volta com outro assunto. Se vocês também que estão aí participando, se quiserem fazer perguntas, ou se por acaso amanhã eu vou ter a outra live, se vocês quiserem
mandar André, eu quero que você fale sobre isso. Falarei, sem problema. Eu quero que você fale sobre aquilo. Eu quero que você faça entrevista, isso e aquilo. Farei com muito prazer, tá? Eu peço só a vocês que me desculpem por ter tomado o tempo de vocês, mas eu acho que é um tempo muito precioso. É o tempo do repensar, porque o pensar já perdemos, tá bom? Muito obrigado, forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, tá? Fiquem todos com Deus e até amanhã.